Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. E hoje com uma convidada muito especial, ela que é psicóloga esportiva especializada em automobilismo de alto rendimento, é a doutora Ana Paula. Tudo bem? Tudo bem, sim. É um prazer estar aqui. Ah, que bacana. Antes de mais nada, eu queria saber de você como que você enveredou para essa questão da psicologia esportiva. Então, vamos lá. Desde os meus 12 anos, eu sempre quis fazer psicologia, por quê? Na escola onde eu estudava, tinha uma psicóloga. Então, digamos assim, nós estávamos na sexta série, a minha turma, e digamos que a nossa turma era considerada aquela turma bagunceira que os professores sempre reclamavam. Então, a diretora, na época, chamou uma psicóloga. Né? Então, era quase há 20 anos atrás, estou entregando minha idade aqui. Então, ela chamou uma psicóloga e tudo mais, né? Porque até então não tinha, né? Era até um certo tabu, psicólogos dentro de escola naquele tempo. Então, ela chamou. E aí, quando ela apresentou para a gente, ela sempre perguntava como que a gente estava, ela passava atividades para a gente fazer, dinâmicas. E um dia eu fui perguntar para ela. Eu falei, Elisa, né, até se ela estiver assistindo, um beijo para ela. Eu falei para ela, o que você faz? Daí ela me explicou o que era que psicólogo ajudava as pessoas, né, que tinha sigilo da ética, né, que você não podia contar. E depois que ela finalizou o trabalho na minha escola, eu comecei a fazer terapia com ela. E aí, com 12 anos, eu decidi fazer psicologia. Minha mãe falava, ai, filha, você vai mudar, você é muito novinha ainda. E aí, então, o que era de esporte? Desde sempre, eu tenho uma família que é muito ligada a esporte. Tanto futebol e como automobilismo. Então, eu sempre pensava, cara, então assim, naquela época nem passava por mim trabalhar com automobilismo, eu achava que eu ia para futebol. Ali falava, cara, um dia eu quero trabalhar no time do meu coração, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, depois, com o tempo, foi assim, surgindo para mim, assim, sabe? E aí eu fui trabalhando, foi chegando. Eu sempre digo, quando é para ser, vai ser. Porque ia chegando casos de meninos que correm no kart para mim. Às vezes eu falava, cara, eu ficava, gente, eu acho tão legal isso. O que a psicologia pode fazer pelo automobilismo? O meu pai tentou ser piloto, né, antes de ele casar e tudo, só que daí ele não acabou não indo. Então sempre teve muito ligado para mim automobilismo. Eu crescia, assim, crescia assistindo automobilismo junto com meu pai, a minha mãe também. Quando ela começou a namorar com meu pai, minha mãe já começou a virar fã de Fórmula 1. Então sempre foi muito presente para mim e aqui estou como psicóloga, né, focada no automobilismo. E qual que é o principal papel da psicologia no automobilismo? Então, na verdade, inicia desde cedo. Quando a criança ou adolescente decide quero andar de kart, a gente já está ali. Por quê? Porque nós começamos com a iniciação esportiva, que é quando a criança decide ir para essa área. E nós trabalhamos muito a psicoeducação, como que ela lida com isso. A gente sabe, né, amigo? O automobilismo é cheio de emoção. Até para quem assiste, é uma roda gigante, né? Uma montanha russa de sentimentos. Imagine para quem está lá, né? Então, e eu também faço muito trabalho com os pais, como eles também lidam com isso, porque você tem que estar muito preparado. Hoje o teu filho pode estar ganhando todos os campeonatos, indo para todos os pódios possíveis. Mas numa outra competição ele pode não ganhar, ele pode não chegar nem entre os 10 primeiros, então sempre tem que estar preparado. Eu sempre pergunto, é o sonho do teu filho ou é o sonho de vocês, né? Porque também, às vezes, tem pessoas que começam muito cedo e param, decidem fazer outra coisa, decidem ir para outro esporte, outra categoria, ou decidem trabalhar de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, é esse aqui está o nosso papel. Muito quando a criança ou adolescente decide. Então, a gente faz esse trabalho com os pais, de conversar, de estar ali com eles, explicando para a própria criança que tudo bem ela ficar chateada, tudo bem ela ficar triste, frustrada porque ela não ganhou, mas como que ela vai lidar com essa frustração e ao mesmo tempo como ela vai lidar com essa alegria. Bem interessante. Eu sou muito fã daquela série da Netflix, o Dirigir para Viver, que a gente acaba tendo uma noção de como funciona a questão dos bastidores, né? A gente acaba percebendo que a pressão é muito maior do que a gente imagina, né? E como você trabalha com seus clientes essas questões de pressão antes da corrida?
Tá. E é muito interessante analisar, né? Porque nós temos uma visão, e como eu sempre digo, fora ali do que a gente sabe, é muito mais intenso. Então, assim, a criança, ela já tem que saber isso, porque ela mesma se pressiona. Então, assim, se você conversar com uma criança que está iniciando no kart, ela sempre vai dizer para você: eu quero sempre ficar em primeiro, eu quero sempre ganhar. Então, assim, a gente tem que trabalhar com ela. E se você não chegar em primeiro lugar, como que vai ser para você? Como que vai ser para sua família? Como que vai ser para sua equipe? Para o seu mecânico? Para as pessoas que estão por trás? Como que vai ser? Igual na Fórmula 1 que a gente sabe, né? Tal piloto fez um melhor treino, vai largar na frente, e aí se ele não termina naquela pole position, não consegue aquela vitória, né? O que a equipe faz com aquilo? Então a gente vai ensinando as crianças e principalmente os pais também a você falar com eles, né, com seus filhos, a explicar para ele o que você sentiu. Sempre falar aquela frase clássica e clichê que a gente fala. O que você sentiu? O que você aprendeu sobre isso? E os pais não sempre ficarem assim, não, filho, você né, foi prejudicado, porque o fulano fez isso. Não, é você também trabalhar com a verdade, dizer, realmente, filho, você, né, ali na largada, teve um probleminha aqui, mas o que você pode fazer de melhor na próxima competição? O que você aprendeu com isso? Sempre instigar a criança, ela também, né, o adolescente ali que está começando, o que ele aprendeu com aquilo? Porque no automobilismo você também tem que aprender principalmente com os erros, com o que você fez ali, o que aquela estratégia não deu certo. Então a gente sempre tem que conversar muito, que a pressão é isso. A pressão todos eles sentem, de quem, muito mais quem está largando na frente, lá atrás também, sempre digo, é os 3 primeiros e os 3 últimos que têm uma pressão gigantesca, de sair daquela posição e os da frente de manter aquela posição ou de ultrapassar o seu concorrente. Então você tem que, assim, desde cedo, trabalhando assim, claro, eu quero chegar, óbvio, mas também com uma realidade, né? Consigo? Não consigo? O que eu posso fazer? Através da sua experiência clínica, qual que você percebe que são os principais desafios dos pilotos que estão iniciando? Então, lidar muito com a expectativa. É como assim um piloto chega, digamos, na Fórmula 1. Se a gente for pegar. Esse ano nós não vamos ter estreantes, né? Mas ano passado, que chegou ali Piastri, chegou o Logan. Então, assim, qual que era a expectativa que tanto a equipe coloca, tanto que ali vamos uma criança, né? Que chega e fala, mãe, pai, eu quero andar de kart. Então, como que vai ser esse processo? Então, ali também a família, os responsáveis, têm que explicar também para a criança, né? Que nem sempre ela vai ganhar, nem, como eu falo, nem sempre ela vai ficar no pódio, que vai acontecer, né? Que vai ter outras crianças competindo junto com ela. Então, um dos desafios é essa expectativa. E também a frustração. É como eu digo, você tem que lidar sempre com isso. Eu sempre digo que no automobilismo quem está ali no meio de uma forma indireta ou indiretamente tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber o que eu faço com isso. Eu sempre digo que pensamento e sentimento é uma coisa que você não controla, mas é como que você lida com isso quando vem, como que essa emoção vem para você, né? Então, é como eu sempre digo ali, não é só a criança que acelera, mas todo mundo. Eu sempre digo que eu também acelero junto com os meus ali, eu também entro com eles ali, né, no carro e tudo. Então, você também, sabe, os desafios que surgem, principalmente imprevistos, que a criança tem que saber, né? Quem, assim, hoje teu carro pode estar maravilhoso, vai funcionar, vai bem, mas de repente pode bater, pode rodar, né? Então, isso acontece. Então, esses imprevistos você também tem que saber lidar de alguma forma com eles. É que eu percebo que o automobilismo talvez seja o esporte mais estressante que nós temos, porque a gente pode comparar com o futebol. No futebol você pode até cometer erros, você pode acabar perdendo 1 ou 2 gols na cara do gol, que muitas das vezes se você tiver um volume de jogo muito grande, você vai lá, marca o gol, ganha e ninguém lembra do seu erro. No automobilismo não, 1 milésimo de segundo pode fazer toda a diferença entre você perder ou você ser campeão. Como é que você faz para lidar com o estresse dos pilotos? Tá. Como eu atendo muito as crianças ali, adolescentes, né? Agora também tá vindo adultos para mim.
eu sempre pego exemplos, quem eles admiram no automobilismo ali. A Fórmula 1 é um exemplo muito forte. Ali eu acredito também um exemplo que eu posso usar porque a gente sempre vê os pilotos falando bastante sobre isso, né? Tem série, tem entrevistas, então é muito mais explorado. Eu digo depois que, né, depois da pandemia para cá, eu acredito que ficou muito mais acessível a gente saber. Antes nós sabíamos, mas não com tantos detalhes como agora. Então, eu sempre pego um exemplo, assim, a criançada gosta bastante, é Verstappen, é o Hamilton, é o Leclerc, é o Norris. Eu sempre falo, eu sempre usava assim, então sempre batia, casava, porque sempre que eu estava em competição, tinha o GP. Então, os GPs ali, eu sempre falava, o que aconteceu com o teu ídolo? Ah, eles falavam, aconteceu isso. Aí eu falava, o que ele fez? O que você viu que ele fez? Aí falava, ah, ele fez tal coisa. Aí eu trocava, e o que você faria no lugar dele? Aí eu coloco mesmo para o piloto pensar mesmo, o que você faria no lugar dessa pessoa? Então eu também mostro, assim, porque, digamos de uma certa forma, é um exemplo real que eles têm. Então não tem aquela. Muitas vezes o piloto fica, eu não posso errar. Se você conversar com qualquer piloto, eles, independente da idade, eles sempre vão ter essa frase. Eu não posso errar. Às vezes, assim, muitas vezes eles ficam assim, tipo, muito robô, eu não posso errar, não posso errar. Se eu erro, meu Deus do céu, mas não quer dizer que eles não saibam lidar com isso. Mas é que no automobilismo, até pra gente que acompanha, a gente tem isso. Meu Deus, o fulano não pode errar hoje, meu Deus, né? A gente também coloca uma pressão também, gente do céu, nos engenheiros, nos mecânicos, que os coitados, meu Deus do céu. A gente também coloca indiretamente uma pressão neles ali, em todo mundo, né? Mas só cai mais no piloto ali que está na pista. Então, assim, eu vou mostrando esse espelho para eles ali, né? Então, pessoas que trabalham ali, atende também casos ali no automobilismo, ou pretende também. Então, sempre pega esses exemplos, como você mesmo citou, no futebol. Colegas minhas que trabalham em clubes, eu atendi jogadores, eu também já atendi. A gente sempre pega e fala: o que você sentiria se você estivesse ali no lugar daquela pessoa? Porque no futebol é como no automobilismo. Você pode estar sendo o herói, mas ao mesmo tempo você pode estar sendo o vilão ali, né? É ali dois caminhos: ou você é o vilão, ou você é o herói, ou você é os dois juntos, ou você é marcado por um só. Então, eu sempre uso esse espelho. Que tá tudo bem, o fulano erra, então para eles até é um alívio também. Quando a gente fala, o Verstappen também cometeu isso, mas olha o que ele fez, né? Por mais que ele tenha ganhado quase todas ano passado, mas é importante a gente também trazer como que foi a trajetória dele. Ele não chegou ganhando tudo, ele que teve que, né, ter aquele esforço para chegar até lá. O Hamilton é a mesma coisa, né? Então, esses 7 títulos que ele tem, ali também, tem toda uma trajetória também, né? Todos eles ali têm uma trajetória, todos os 20 pilotos que estão ali e têm uma trajetória. Então, eu gosto muito de ver quando eles mesmos falam, né? Eu errei aqui, eu fiz isso, eu posso fazer isso. Eu gosto muito quando eles trazem isso, sabe? Não é aquela coisa de, assim, quando eles jogam, né? Foi o meu carro, foi tal coisa. Eu gosto assim quando eles colocam, mas fui eu mesmo, eu errei. Então, eu acredito que o primeiro passo é também o piloto admitir o que ele está sentindo, o que isso está gerando nele. O que eu vejo como primordial, principalmente no automobilismo, é a questão do controle emocional. Eu lembro que na época, quando eu acompanhava mais a Fórmula 1, tinha um piloto que eu gostava bastante, que ele chamava Kimi Raikkonen. Ele era da Finlândia. Aí o apelido dele era Homem de Gelo, justamente porque ele não se deixava levar pela pressão. Ele acabava tendo um desempenho mais ou menos parecido em todas as corridas, independente do nível de pressão. Como que um piloto jovem faz para poder desenvolver essa questão? Eu também gostava muito dele também, né? Uma coisa que eu até um dia eu comentei com o meu professor na supervisão. É muito a questão do autocontrole. Então, assim, eu sempre digo que o piloto, muitas vezes ele tem que esconder o que ele está sentindo. Ele não pode mostrar nem para o companheiro de equipe dele o que ele está sentindo. Que, querendo ou não, o companheiro dele também é o concorrente dele. Eles estão ali pela mesma equipe, pela mesma questão. Só que, assim,
um é a primeira prioridade e o outro é a segunda. Então, assim, imagine a pessoa também lidar com isso. Você é o número, aqui é o segundo piloto e você está aqui na função para ajudar ele. Também é um preparo. Até hoje eu fiz um post sobre isso, vou dar um spoiler também, vou fazer amanhã a questão sobre o Sainz também, ali como que a Ferrari vai ter que lidar, até como a própria Mercedes vai ter que lidar com essas transições, assim, do nada, que pegou todo mundo de surpresa. Mas a questão do Raikkonen, uma questão que eu sempre falo ali para pessoas, né, que estão no automobilismo. O que acontece? Você, desde cedo, tem que começar a gerenciar ali. E, principalmente, o piloto tem que, parece, esquecer. É igual o tênis. Tipo, esse aqui foi muito abaixo. Tem que virar a chave e ir para o outro. É a mesma coisa no automobilismo. Então, às vezes, assim, o piloto tá ali no treino livre. Largou, ficou em oitavo. Mas eu preciso no outro subir 3 posições a mais, 5 posições a mais. Então, assim, até uma frase que o Senna fala, que ele diz que o capacete é ali o escudo do piloto, e realmente é, porque ele esconde ali. Ali ele coloca, ninguém vê. No rádio a gente tem uma sensação do que a pessoa está sentindo. Então é muito você gerenciar ali o que eu faço. Então é por isso que a gente trabalha muito aqui no setting terapêutico isso. A questão de como que eu lido com a raiva, o que aquela curva ali, o que aconteceu quando a pessoa fez a volta mais rápida e eu estava atrás dela, ou ela estava eu estava na frente, o que aquilo gerou em mim? E realmente, se você for parar para pensar, até falando agora como telespectadora, eles têm que ser meio homem de gelo mesmo, né? Eles não podem demonstrar, como eu digo, parece que tem que ser meio robô, não falar, eu não falho, eu não erro, né? Se eu errei aqui, a culpa foi de outra pessoa. Também tem essa questão de não assumir a culpa e jogar, às vezes, para uma outra pessoa. Como eu falo, é todos os fatores, né, ali que tem. Mas o piloto desde cedo começar a gerenciar. Então, é aquela coisa, ele é muito 880. Hoje pode ser um dia perfeito, mas um erro pode ser aquele dia perfeito, lindo, sol, já está um tempo nublado. Então é muito como que ele lida, né? Como que ele vai lidar. Quando acontecer tal coisa. E a gente trabalha muito isso, a mentalização, a visualização do piloto entrar ali, que é tipo faz de conta quando a gente brinca com uma criança, dela imaginar que ela é isso, que ela é aquilo. E a gente faz isso, muito isso na psicologia do esporte, em qualquer modalidade que o atleta esteja. E a gente vai fazendo isso. Se acontecer, você fala para os meus, e se acontecer, que você tá ali, sei lá, quase chegando, e o primeiro meio que querer te jogar para fora, o que você vai fazer? O que você sentiu? Aí eu falo, eu senti muita raiva, senti ali que eu queria, né, jogar para fora. Um vídeo clássico ali, se a gente for pegar tempos do kart do Verstappen e o Leclerc, né, que foi um incident, né, e acontece, infelizmente acontece, então o piloto tem que estar muito preparado. Então eu entro muito nisso ali. E o que você sentiu ali? O que você sentiu? Então, assim, a gente também tem que trabalhar muito isso, né? Não só com, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Não, você também tem que trabalhar nessa questão, ele tem que pegar na ferida mesmo, de o que você sentiu, né? Então, muitas vezes a gente traz isso também, o feedback que os pilotos tiveram em uma competição, né? Então, eu sempre peço para eles, vai levar um caderno, escreve, eu quero que você passe tudo para mim. Então, eu acho isso muito válido também. Até quem for ver, o Vettel fazia muito isso, o Leclerc faz muito isso também. Tá um caderno e tá escrevendo. Então, eles estão realmente escrevendo isso. Deve ser os psicólogos deles que passam esse dever para eles, e eu acho muito válido mesmo. Então, é aquela coisa, ter o capacete, né, não vai mostrar para ninguém o que você está sentindo. Mas aqui, quando você baixa a viseira, você tem que estar ali controlando, né? Tem que estar ali trabalhando muito essa viradinha de chave. É interessante, porque além de toda a pressão já natural do esporte, o automobilismo tem uma pressão extra. Eu vi que em 2022 nós tivemos o caso do Sérgio Pérez, que ele começou a ter alguns resultados ruins na equipe, e pouco tempo antes de uma corrida, o chefe da equipe faz uma reunião com ele e diz: nós não sabemos se nós vamos renovar o seu contrato, isso vai depender do seu desempenho para as próximas corridas. Tanto que na corrida seguinte ele vai lá e ganha Mônaco. Aí eu queria saber como faz para você manter concentrado, porque eu fico me imaginando na posição dele.
você está sob pressão, é difícil você deixar a parte externa, uma parte que você não controla, porque a gente fica pensando numa empresa normal. Quando você já está numa empresa normal, que você já não está 300 por hora numa curva, que você não tem que tomar decisões tão rápidas, você já se sente com a capacidade de tomar decisões reduzidas. Imagina você num carro a 300 por hora tendo que acertar tudo, senão você perde seu emprego. Como manter a concentração em momentos como esse? É realmente muito interessante. Por isso que eu gosto muito de acompanhar o pós, assim, sabe, dos GPs, assim, porque eu fico pensando mesmo o que um psicólogo faria, sabe? O que ali, né, até o próprio piloto, imagine você antes de entrar numa semana de um GP e teu chefe vem falar, ou você rende ou você não rende, e assim, eles falam mesmo, né? O linguajar deles é esse. Se você não render, vai ter outro aqui, né? Ou até eles eu vou usar isso de motivação, ele vai me motivar e vai me entregar um bom resultado. Só que às vezes não acontece isso, né? Então tem pilotos que aquela frase, né, que fala, isso funciona melhor sobre pressão. Tem uns que não, então cada um é cada um. Como eu digo, não há certo nem errado. Como eu sempre falo, o jeito que às vezes o Max reage não quer dizer que seja certo ou errado, o jeito que o Checo reage não tem certo ou errado. Então, o que eu faria? Então, digamos que eu fosse psicóloga ali da Red Bull. É uma pena que, infelizmente, as equipes não tenham ali, né, disponibilidade. Eu acho que seria muito interessante ter, né, principalmente para, né, os pilotos, enfim, para conversar. Eu Então, creio o que eu... que a Mercedes parece que inseriu agora um departamento de psicologia. a Mercedes tinha bastante, né? Eu lembro um tempo lá ali, quando eles estavam ganhando bastante, em 2017, 2018, tinha, né? Até o Toto Wolff falava que tinha, né? Mas não sei se acompanhava. Eu sei que a McLaren também tinha, né? Mas ali Ferrari, Red Bull, até onde eu sei, não tinha. Não sei que o próprio piloto procurasse por conta própria, né? E eles também não falam as claras também. Mas, assim, se eu fosse psicóloga ali, né? Eu tava na Red Bull e o Checo chegasse, meu Deus, o Marco e o Horner falou para mim que se eu não ganhar esse GP, se eu não for melhor que o Max, caiu a casa para mim, ferrou tudo, vou estar desempregado, não sei o que eu vou fazer. Eu ia dizer para ele, né? Então, vamos respirar fundo, né? Técnica de respiração, bastante eu uso para também diminuir essa ansiedade também. Não quer dizer que não tenha, sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Mas diminuir um pouquinho o nível. Eu diria para o Tcheco. Agora, o que você tem que fazer? Então, eu ia colocar ali para ele, separar o que é um fato, o que a tua ansiedade está falando. Então, o fato é dizer para ele, você vai largar de segundo, terceiro. Então, aí, ó, falta pouquinho para você chegar no primeiro, né? Você já correu nessa pista aqui. Você sabe como que é o circuito. Traçado também a gente faz bastante com os pilotos e tal. Eu ia dizer para ele, teu foco agora está aqui, nesse GP. Se concentra aqui. Não leva com você ali o que teu chefe disse, não leva ali o que mídia falou. Eu ia dizer para ele, essa aí é a tua ansiedade, a tua emoção que está falando agora. Agora você tem uma prova para fazer. Ia dizer, ó, o fulano, né, de tal equipe está ali, e o que você tem que fazer? Então eu ia trazer isso para ele focar agora no presente. Então, focar aqui na tua prova, a tua prova que você tem que focar. Pós-prova, aí nós vamos ver, né, como que você saiu, como que você está se sentindo, como que foi as tuas sensações, tuas emoções, e aí nós vemos sobre isso. Mas agora não é o momento, né? É o momento de você focar, de você, né, dar o teu melhor e fazer com ele ali, se ele tem algum ritual, né, reforçar esse ritual e tudo, né, sempre dele mentalizando, vou dar o meu melhor aqui. Então tem que trabalhar muito isso, tanto que ele também falou, né, temporada passada, que ele também procurou um psicólogo para justamente isso, né, de uma temporada que ele ficou em terceiro, ano passado ele ficou em vice, só que, cara, ele competia com o melhor piloto, né, campeão, então imagina a pressão para ele, né, muitas vezes talvez ele se sentia pressionado, cara, eu não estou conseguindo ajudar o Max, né? Eu não estou conseguindo isso, eu não estou conseguindo ajudar a Red Bull, a minha equipe, nos construtores. Então, realmente, né? Olha quanta pressão colocam. Como você falou, né? A questão do perfil de cada um, né? Porque tem pessoas que quando você dá uma bronca ou faz uma pressão mais forte nela, ela acaba melhorando o desempenho. Tem outras pessoas que se você chegar mais firme
e der uma bronca, ela acaba diminuindo. Eu lembro que uma vez na escola, a professora de matemática falou que depois que ela me deu uma bronca, aí eu comecei a acertar tudo e não errei mais nada. Aí esse era o meu tipo de perfil, mas tem outras pessoas que se a professora dá uma bronca, fica nervoso e começa a errar tudo de uma vez. Como você faz para identificar até onde você pode ir com a personalidade de cada piloto? É muito como você falou, né? É muito subjetivo. Cada um reage de uma forma, né? Como eu falo, tem pessoas, como você disse, de bronca. Tem pessoa que, opa, despertei e vou lá, virou a minha chavinha, né? Ou a tua tomada de decisão que você fala, não, agora eu vou focar e vamos lá. Então, assim, tem pessoas que o processo é diferente, como eu sempre falo. Eu digo que a humanidade é fantástica justamente por isso, porque até nas categorias de automobilismo eu sempre falo, ali é maravilhoso porque são 20 personalidades diferentes, são 25 personalidades diferentes, são 30. Então, eu falo, é maravilhoso justamente por isso, porque cada um tem um perfil. Sempre digo também dos meus também, cada um tem um perfil. Cada um reage de uma forma. Então, assim, você vai vendo como que tá o processo daquela pessoa ali, como que ela reage ali quando ela, principalmente quando não ganha, como que ela lida com aquela frustração pós-prova, se ela zera, então, tipo assim, não fui bem num campeonato aqui catarinense. Fiquei uns 3 dias pensando sobre isso. Como que foi para você, né? Aquele luto pós-campeonato. Mas no dia, sei lá, 15 eu tenho uma outra prova ali no cartódromo do Beto Carreiro. Então, para mim é uma chance. Então, é isso que a gente sempre trabalha. Como que a pessoa lida com tudo isso, né? Ali com frustração, raiva, tristeza, os sentimentos que ela traz ali para a gente. Então, tudo isso é ali que a gente vai identificando ali, né, de cada paciente que chega, de cada ser humano. Então vai muito disso. Eu sempre digo para eles assim que e para todo mundo, na verdade, o nosso processo não é igual ao miojo. Em 5 minutos está pronto. Não é assim. Né? Não vem com manual. Ali, igual quando você monta um kart, monta um carro. É assim, assim, assim. Sim, infelizmente não é. Teu processo é diferente. Teu processo pode ser um pouco mais lento, né? Igual tem curvas que o carro é mais lento, tem curvas que teu ali que é mais acelerado, que vai, né? Que tem setores que vai fluir melhor, tem outros que nem tanto, né? Então, isso vai muito de cada um, como cada um traz, né? Também até onde a pessoa é aberta também para falar sobre isso. Em 2016 aconteceu uma coisa muito interessante na história da Fórmula 1, que foi aquela disputa da Mercedes, entre os dois pilotos da Mercedes. A Mercedes tinha um carro tão melhor do que os outros que os dois pilotos dela puderam disputar o título, o que acabou acontecendo uma circunstância muito diferenciada, porque os dois pilotos da mesma equipe, que geralmente um ajuda o outro, um acaba protegendo o outro, faz o jogo de equipe, tiveram que se rivalizar. E dizem que o Rosberg acabou entrando na mente do Hamilton e por isso que ele conseguiu vencer, por isso que disseram que ele era uma pessoa muito mais forte mentalmente do que o Hamilton. Eu queria saber como é que você faz para tratar de uma circunstância como essa, porque quando você tem uma rivalidade com alguém de outra equipe, você vê já como um adversário. Só que eu acho que o pior tipo de adversário é aquele que um dia já foi o seu aliado, porque ele sabe onde pegar nos seus pontos fracos, ele sabe o que fazer, porque nesse caso, os pilotos têm compromisso com patrocinadores juntos, então ele acaba viajando junto, acaba convivendo bastante. Então, um conhece a personalidade do outro muito bem, sabe onde atacar para desestabilizar o emocional. Como é que você faz para tratar essa rivalidade quando ela fica muito próxima? É como eu sempre falo, né? Tem essa transição. Até um dia eu fiz um post no meu Instagram sobre isso, só que eu usei o Gasly e o Ocon de exemplo, né? Ali. Mas ali do Hamilton, realmente, eu sempre falo, nossa, se tivesse a Netflix naquele ano, meu Deus, a Netflix estava no céu já, né? Ia ficar todos os GPs ali, só ia ter uma parte especial ali para essa disputa. E realmente eu lembro que eu estava no meu 4º ano de faculdade, quando estava acontecendo, né? Esse andamento ali do GP. E eu sempre pensava nisso, tanto que até meu pai falava: Meu Deus do céu, o que você ia fazer numa situação dessa, né? Então, assim, a gente tem que estabelecer uma comunicação muito aberta ali, né? Então, nós não sabemos também como que o Toto conduziu esse processo também, né? Como que foi ali, o que aconteceu que no andar de amigos que eles
eram amicíssimos, era amizade de anos, para do nada os dois, putz, aí eu te odeio, eu não quero nunca mais ver você, para mim você é a pior pessoa aqui, sei lá, preferia ter o fulano como meu companheiro, enfim. Tanto que também foi um desgaste até para o Rosberg, tanto que ele não quis nem mais saber de dirigir. Às vezes acontece isso, gente, esses desgastes. A pessoa chega e fala, eu não quero nem mais saber de pisar em autódromo, não quero nem saber de companheiro nenhum. E acontece, às vezes foi tão... E foi realmente. Então, ali para todo mundo foi um estresse, né? Para o telespectador foi maravilhoso acompanhar, né? Deu aquela emoção. Mas imagine até para os próprios... Né, da Mercedes ali também deve ter sido aquele estresse. Então, é ali o que principalmente o chefe vai fazer, como que ele vai dialogar. Então, é sempre falar, né, ali aberto. Falar, então, ó, você hoje fez a melhor volta, conseguiu ganhar. Você ficou em segundo. Eles também falarem as claras mesmo, falar o bom português mesmo. Ah, você vai ser o meu piloto número 1 esse ano, você vai ser o número 2. Ou não, ou vocês vão me provar que você, né, que vai estar aberta. E aí, sempre falar sobre isso, ter aquela comunicação sincera e falar as claras mesmo, ali, o que você espera, o que a própria equipe está esperando, porque o piloto também espera esse feedback também. E também fazer assim, o que vai acontecer com vocês dois também, né? O que eu faço ali, como que é para você estar disputando com o teu amigo. Tem gente que fala, é legal, e também os próprios pilotos entenderem também até onde vai essa rivalidade, até onde, qual é o limite dela. A gente também trabalha muito essa questão de limites. Tem gente que fala, não, na pista só ele quer ganhar, eu quero ganhar, mas só que nós vamos fazer uma competição justa. Maravilha, perfeito. Eu sempre trabalho, né? Se você fizer alguma coisa, você sabe a punição, você sabe que você se prejudica com isso e você sabe o que você sente depois. Então, assim, é muito a equipe estar junto ali, tá nesse processo ali, né? Então, fazer essas intervenções ali, né? Então, os próprios engenheiros falarem, né? Nós estamos competindo, ou até o próprio chefe lembrar, nós estamos competindo por isso. Eu lembro que teve um GP que os dois, né, estavam ali disputando e os dois saíram. Então, imagina a felicidade do Toto ver que os dois pilotos dele saíram ali, né, por uma disputa. Então, também tem esse trabalho também de perguntar, né, ali, o que você está sentindo com isso, ali, como que foi para você, e os dois também estabelecerem esses limites também, porque isso é importante. A gente sabe, tem muitos ali que têm amizade de anos, só que às vezes acontece isso, né, de você me fez isso e eu não gostei, né, então, como eu sempre falo, e ali eu sempre coloco também para as equipes, você pode falar o que você quiser, só que não magoe a pessoa, né? Fale assim, tal volta lá, eu vi que você tentou me fechar e parecia que você queria me colocar para fora. Não sei, parecia que você queria ser o único piloto da equipe no pódio, ou o único a pontuar. Então, eu tive essa sensação. Então, o que nós vamos fazer para a próxima vez não acontecer isso? Então, eu acredito que é muito essa questão da sinceridade, esse diálogo. Então, a gente sabe, né? O diálogo que vai tornar ali um ambiente menos estressante. Outra coisa também que eu acho interessante foi o caso do Mick Schumacher, quando ele foi para a Haas. Porque logo quando ele chegou, ele já sofre 2 acidentes graves e acaba danificando bastante o equipamento, sendo que a Haas é uma das equipes que tem um dos menores orçamentos e não teria tanto dinheiro para poder estar suportando tantas quebras. E como se não bastasse isso, ele carrega um sobrenome que talvez seja o maior sobrenome da Fórmula 1. Eu até acho que, no caso dele, esse sobrenome para ele é 50% um legado e outro 50% uma maldição. É igual uma vez eu vi uma entrevista do Carlos Alberto de Nóbrega, que ele fala da Praça é Nossa, que a Praça é Nossa inicialmente foi criada pelo pai dele, só que ele queria assumir. Aí um dos diretores do SBT aconselhou ele nunca assumir, porque ele falou assim, se der certo, o seu pai é um gênio, e se der errado, você é um péssimo apresentador, então você não tem como ganhar. Aí, a partir daí, o Mick Schumacher, eles percebem, o pessoal da equipe, que ele começa a frear antes nas curvas, ele começa a não acelerar tanto, que ele começa a ficar com medo de se acidentar. Eu acho que talvez o maior medo de um piloto seja se acidentar. Como é que você trabalha isso na cabeça de um piloto, para ele poder chegar até o limite máximo de onde ele pode, sem ter esse receio de se acidentar?
É um grande, assim, como a gente fala, né? O novo medo desbloqueado, né? Realmente, porque muitos realmente temem por isso. Às vezes, até quando acontece isso. Eu lembro quando aconteceu aquilo do Grosjean, muita gente ficou, meu Deus do céu, né? Tem que ver o carro. Eu lembro do desespero de quem estava atrás, né? De quem viu a cena, era assim, até a pessoa voltar, né? E assim, ali, a pessoa que estava no rádio, o engenheiro, te falar, não, calma, tá tudo bem. Eu até lembro também, em 2021, quando teve aquele incidente do Hamilton e do Verstappen, né? Que até o Hamilton falava, como que o Max está? E aí, ali da Mercedes falava, não, tá tudo bem, né? Então, é realmente essas orientações que passam para eles mesmo, né? Justamente para o piloto não desfocar. Porque às vezes pode vir uma culpa, tipo, putz, a culpa foi minha, né? Eu que causei isso e ele tá mal por minha causa. Então, por isso que eles falam, né? Não, tá tudo bem. Né? Então, do Grosjean teve ali, tiveram que fazer realmente isso, né? Não, tá tudo bem, né? Ele já foi atendido. Então, tanto que eu achei certo ali quando paralisaram, para até os próprios pilotos entenderem que estava tudo bem, que ele já tinha sido socorrido, né? Ele já estava sendo atendido, que nada grave aconteceu. Porque isso realmente ia afetar, né? Ali eles iam se concentrar, iam ficar pensando naquela cena. Ali até foi para eles também a se acalmarem, até voltar a concentração deles de novo, porque realmente não é uma coisa que a gente vê, né? E não nem queremos ver também, né? Ali foi desesperador ver aquilo. Então, assim, o que acontece? A gente trabalha muito isso, né? Como eu te falei, separar o fato e a tua emoção, porque muitas vezes é a ansiedade que fala, né? Que o piloto fica, meu Deus, eu vou bater aqui, porque aqui teve um histórico que o fulano bateu, e isso, então fica assim. Então a gente sempre fala, não, isso aconteceu, mas não quer dizer que vai acontecer com você. Então, né, foca em você, no teu desempenho, né? Ali, então a gente tenta desconstruir esse pensamento, né? Muito autofala. Então, que a gente pergunta, qual o pensamento negativo que você está tendo? Então, vamos trocar por esse pensamento. Então, um exemplo assim, às vezes o piloto fala, eu tenho um trauma porque nessa pista aqui eu nunca vou bem. Então, ele fala, o meu pensamento é que eu vou ter um desempenho horrível. Então, eu falo, vamos trocar vamos tentar, né, uma outra estratégia, vamos tentar uma outra coisa. Então, a gente sempre fala esse diálogo interno, né? Esse diálogo interno é essa autofala mesmo. Então, ali de você desconstruir esse pensamento. Então, eu desconstruiria muito esse pensamento do piloto, né? Que fala, mas é que fulano aconteceu isso. Como eu falo, né? Infelizmente, isso aconteceu com fulano, poderia acontecer, claro, com qualquer um, mas vamos pensar que agora pode ser diferente, que não vai acontecer isso, né? Então, por isso que eu sempre digo essa parte ali, né? A FIA, quem é responsável pelas pistas, sempre dizem, né? Digam para os pilotos que está tudo bem, que está tudo certo, porque senão, querendo ou não, gera um bloqueio neles, né? Eu não vou acelerar tanto. Então, se a gente até vê pistas também, quem quiser começar a reparar, reparem muito e tem pistas onde não podem muita ultrapassagem, você vê que os pilotos se seguram muito, assim, sabe? Não sei vocês, mas ali essas pistas que não tem muita ultrapassagem, que não dá para ultrapassar muito, os pilotos se seguram muito, mas muito mesmo, né? Que se eles verem alguém se arriscando, já falam, putz, eu tô aqui de boa na minha posição e não vou sair daqui, não vou tirar meu pé daqui e vou me manter aqui. Então, justamente isso, né? Então, às vezes a própria equipe, e também como que a própria equipe conduz isso também, né? O que eles dizem para eles ali, qual que também é a estratégia. Mas da minha parte é isso, é você desconstruir esse pensamento ali do piloto, que realmente eles têm mesmo isso, é aquele medo de se acidentar, é medo de às vezes estar longe da família, né? Ali como o Mick tem todo um histórico, né? Ali a gente não sabe o verdadeiro estado de saúde do Schumacher, ali, de certa mãe dele, ali a Gina, obviamente, para ela ali ver o filho correndo tem um misto de emoções, né? Então eu sempre penso muito nisso. Putz, como que minha família vai ficar, né? Então, assim, eles passam muito tempo longe de casa. Então é só contato por mensagem, é contato por celular, vídeo chamada. Então, isso pesa bastante também, né? Então, é desconstruir esse pensamento, tipo, eu vou bater, né? Sempre falo, então vamos trocar por. Não, isso não aconteceu. Então, a gente faz muito esse processo ali, justamente de diminuir essa ansiedade. Que a gente sempre fala, é a tua ansiedade que está falando. Repare que é a tua ansiedade que está falando isso. Isso não aconteceu.
Bacana. Falando nessa questão de acidentes, nós tivemos o caso no ano passado do Daniel Ricciardo, que ele está tá na McLaren, ele acaba não renovando o contrato, fica fora da Fórmula 1 por um período e acaba voltando na AlphaTauri. Aí na AlphaTauri, logo nas primeiras corridas, ele sofre um acidente e se lesiona. Eu percebo que ele é alguém muito para cima, tem uma personalidade muito agradável, é carismático, só que eu creio que é um ser humano também e acaba ficando desanimado. Como renovar o ânimo dele depois de uma coisa tão dura acontecer com ele? É como é um processo igual um jogador se lesiona, né? Então é muito esse processo que a gente fala, né? Ali o emocional. Então a gente pega muito essa parte do emocional. De ali ele vai ter um misto de emoções, de raiva, de tristeza, de negação, principalmente, ou ele pode ter muito esse pensamento de putz, eu sou a pior pessoa mais azarada, fiquei fora, voltei, e aí no meu primeiro GP, minha primeira prova, eu bato e me lesiono, né? Como assim? Então a gente faz muito esse trabalho ali voltado para o que ele traz sobre isso mesmo, né? De pensamentos que ele tem durante o processo de recuperação. A gente trabalha muito o foco dessa recuperação dele, para ele voltar, como que ele quer voltar, como que ele pretende voltar. Né? Então, nós trabalhamos assim, ele ficou um mês, quase 2 meses fora. Então, nesses 2 meses, você vai se recuperar, você tem que trabalhar ali para se recuperar, para você voltar, para você fazer o que você gosta. Né? Então, nós vamos trabalhando muito essa parte do gerenciamento das emoções dele ali. Então, e realmente tem, gente, como eu falo, ali, não tem como eles falarem, eu não estou sentindo nada, não, eles sentem, os 20 sentem muito. E existe alguma diferença na psicologia para as categorias? Porque nós temos a Fórmula 1, nós temos corridas que duram 24 horas, como é a 24 horas de Le Mans, que é o que o piloto tem que estar 24 horas num nível de concentração total. Como é que funciona essa questão? Modifica muita coisa na questão psicológica, da forma que você aborda? Ah, bastante. Assim, eu nunca acompanhei, tipo, meus, assim, que eu atendo, eu nunca passei. Eu juro para vocês que um dia eu quero muito passar, assim, sabe? Igual os pilotos se desafiam, eu também quero um dia, sabe? Porque eu acho, porque até um dos meus correu ano passado no 50 milhas, né? Ali, ele estava na cadete, ele até ganhou. Então, assim, para você fala, criança ali foi tranquilo, né? Mas até para eles também é mais voltas, né? Então a gente sempre prepara isso, ó. Vai ser mais voltas, né? Que você vai fazer. Então eles falam, ai, tá tranquilo, tá de boa, vai, né? Mas assim, para quem já é profissional, tem tudo isso, né? Tanto que eles trocam mesmo. Então, como é feita essa troca? Então a gente sempre fala, eu prefiro correr de noite, eu prefiro correr mais de tarde, eu sinto que meu rendimento, então até o próprio piloto tem que ser muito sincero com ele mesmo, de qual o momento que você sente que você está rendendo mais, que para você tá ok entrar na pista, principalmente nesses 24 horas, 50 milhas, é desgastante, gente. Então, tipo assim, eles amam o que eles fazem, e é como eu falo, eu também, quando eu vou acompanhar os meus, eu também amo muito também estar lá, de estar vendo cada passo deles. Mas a gente vê também quando eles se desgastam, né? Porque, como a gente fala, é longe da família, né? Ali você tem que lidar. Tem dias que um fica de saco cheio do outro, é natural, normal, né? Então é sempre trabalhando muito isso, né? Essa questão do entrosamento, essa questão ali da dinâmica da equipe, como que tá, como é que vai ser, os preparos, porque eu sempre digo, nessas situações são 3 fatores: é o pré, quando ele decide quero ir para a competição, qual que é a expectativa dele que ele tá, mas também ao mesmo tempo você trazer ele para a realidade, o que é possível acontecer, o que vai acontecer, o que é provável acontecer, ali durante a competição, né, que ele pode te dizer, aqui na minha primeira volta me senti assim, me senti cansado, me senti ansioso, fiquei com medo de desagradar as pessoas, de ficar decepcionado comigo mesmo. E depois, né? O que eu senti? Eu achei que foi legal essa competição, rendi o que eu estava esperando, foi melhor do que eu esperava. Né? Então, nós trabalhamos muito, muito isso, né? Por isso que é o preparo que a gente faz
com o piloto ou com qualquer atleta de outra modalidade, mas principalmente essas que é mais desgastante, é como a Fórmula 1, quando você pega 3 GP em seguida, um lugar, no outro. Então a gente sempre prepara muito isso, né? O emocional ali do piloto, o psicológico dele ali, porque vai ter momentos que, como você fala, são seres humanos ali. Então vai ter momentos que ele vai dizer, putz, eu tô de saco cheio daqui, eu não queria estar mais aqui. Então você vai sempre trabalhando esse lado mesmo. Sobre esse assunto tem um documentário muito interessante, não sei se você viu na Amazon, que é a respeito do Alonso, onde ele vai tentar fazer a tríplice coroa, que ele vai tentar ganhar os 3 GPs mais importantes do mundo, que é GP de Mônaco, 24 horas de Le Mans e o Rally Dakar. A gente percebe que são universos totalmente diferentes. Foi interessante porque acabou até humanizando um pouco o Alonso, porque o Alonso ele tem essa questão dele de ter essa imagem de arrogante, de ser uma pessoa prepotente, acabou humanizando ele, porque você percebe que ele batalhou bastante para estar lá, porque não foi fácil. Exatamente. Eu sempre digo assim, né, que é uma coisa que eu sempre falo, a gente sabe até onde a mídia passa pra gente, né, ou até onde o próprio piloto passa pra gente, mas é como eu sempre digo, eu respeito muito a história dos 20 que estão ali, né, os que são os meus favoritos, os que não são, o que eu não acompanho tanto, eu respeito muito porque justamente tem uma história, tem um esforço, e isso, querendo ou não, é uma motivação para o Alonso, né, então é uma motivação ali para ele continuar, né? Porque muita gente fala, mas chegou uma idade, cara, vai curtir, vai se aposentar, vai para outra categoria. Mas é o que mantém ele, o que ele sente ainda bem e ele se sente feliz com isso. Isso é importante também, uma coisa que eu sempre pergunto para os meus atletas, né? Você se sente feliz fazendo isso? Sim, maravilha. Então continua. Se você não se sente feliz, tá, então vamos lá, porque às vezes tem isso, né? Às vezes a pessoa fala, putz, eu não me rendi aqui, tô pensativo. E a gente pergunta, o que te faz pensar sobre isso, né? Então, é muito legal eu vi esse documentário do Alonso, porque dá pra gente ver muitas coisas dele. Ali a motivação dele, né? A determinação dele. Então, tudo isso é um encontro que ele tem com ele mesmo, né? Não só com ele, Alonso, piloto, mas ele como Alonso, pessoa. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar essa meta. Então, eu trabalho bastante com os meus. Quais são as tuas metas, né? Qual que é a tua motivação? Então, para o piloto estar ali, cara, ele precisa estar motivado, ele tem que ter uma motivação. Tipo, eu quero ganhar um GP aqui no Brasil. Eu quero ganhar um GP lá na casa da minha equipe, lá em Monza, né, em Silverstone. Eu quero, tipo, ganhar igual meu ídolo ganhou. Então, isso é uma motivação que a pessoa tem, né? Então, isso é muito interessante a gente observar. Interessante. E nós tivemos também em 2022, onde, na minha opinião, aconteceu uma das coisas mais inacreditáveis da história da Fórmula 1. Foi a questão do GP de Mônaco, quando o Leclerc estava com o GP na mão e a Ferrari acaba num erro grotesco de totalmente principiante, mandando os 2 pilotos para o box ao mesmo tempo, e o Leclerc, que ele tinha a corrida na mão, lembrando que ele nasceu em Mônaco, Mônaco é a corrida mais importante de todas, ele estava com a corrida na mão e ele perde por um fator que é alheio à vontade dele, é algo externo. Aí eu fiquei pensando, se fosse eu nunca mais confiaria numa ordem da equipe. Aí você, nessa questão da psicologia, como que você faz para voltar com a confiança entre piloto e equipe, principalmente numa situação onde o piloto, se ele não confiar mais na equipe, ele teria toda a razão, na minha visão. Exato. E acontece muito isso. É uma coisa que eu sempre digo que abala. É a mesma coisa quando a pessoa vê futebol, né? A pessoa fala, quando o técnico muda, faz aquela substituição, fala, meu Deus, não, né? Coloca tal pessoa, não, deixa assim, não muda, né? Então, o que acontece, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Você pegou um exemplo ótimo, né? Perfeito. Muita gente sempre fala, meu Deus, né? Não sei o que da Ferrari, né? Porque a gente tem uma imagem que a Ferrari é uma equipe muito desorganizada, né? O que passa, né? Aparentemente. Então, assim, eu perguntaria primeiramente para o Leclerc, né? Como que foi para você? Eu estou usando muito isso porque realmente a gente faz, né? A gente precisa entender, né? O lado tanto do piloto, o lado tanto de todo mundo que está ali. Então ele ia dizer, né? Eu me senti puto da cara, eu fiquei com raiva, e a gente, tipo, fala assim pro piloto: tudo bem você ficar com raiva das pessoas, porque parece
uma coisa assim que do fim do mundo, né? O piloto fala, nossa, eu fiquei com raiva do meu companheiro. Gente, eles sentem raiva do companheiro, eles sentem raiva de todo mundo. Eu garanto para vocês, eles sentem raiva de todo mundo, é natural. Se vocês forem em qualquer competição que envolva automobilismo, é assim, digamos, super normalizado, a pessoa sentir raiva mesmo, né? Como eu falo, se a gente senta, imagina eles, deles é triplamente pior ainda. Então, eu falaria isso, tá? E o que você acredita que possa melhorar? Então, ele pode dizer assim, verbalizar. Ah, eu acredito que tinha que ser antes, quando a Red Bull parou, nós pararmos também. Ah, a Mercedes ia parar, sei lá, na 20ª volta. Então, nós já estaríamos com uma estratégia. Então, eu faria isso, né? E também eu faria ele falar para a equipe, né? E a própria equipe, os dois falarem, né? Como eu disse, você pode falar tudo o que você sente, né? Sem magoar a outra pessoa, sem ofender. Então, eu faria esse processo dele dizer, ó, oh, me senti chateado, senti que, cara, não precisava, né? Eu ia segurar, eu garantia que eu ia segurar, né? Então, fazer esse processo da própria equipe e o piloto se conversarem, eles estabelecerem o que eles podem melhorar, né? Então, qual que é a outra chance que pode vir? Então, e até a própria equipe falar para o piloto, né? Nós, né, como eu sempre falei, assumir. Ah, nós equivocamos, nós achamos, né? E até a própria equipe piloto entenderem. Vai dar certa estratégia? Pode. Vai dar errado? Pode, né? Então, como você fala, automobilismo é probabilidades também, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. Então, estabelecer esse vínculo novamente, né? Então, o que um psicólogo faria ali, né? Se a Ferrari tivesse um psicólogo trabalhando ali, ele ia trabalhar de novo esse vínculo entre o Leclerc e a Ferrari, né? Os engenheiros da Ferrari, né? Como que eles ganhariam a confiança dele de novo, né? Então, é esses vínculos que a gente trabalha. Um que eu acho muito engraçado de ver é o Yuki Tsunoda, que a equipe fala com ele e fala, não fala comigo agora, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que é para acelerar, não quero me ensinar a dirigir o carro, vocês estão me atrapalhando. Como você faz para lidar com um cara que é pavio curto, assim, que não aceita? Porque muitas das vezes a equipe está no rádio para ele falando das posições, ele fala, não fala mais nada, você está me atrapalhando. O Yuki também é um cara muito interessante para mim, assim, sabe? Porque os rádios dele, eu sempre falo ali, para mim, eu sempre analiso, né? Aquela questão clássica, né? O psicólogo analisa ali, né? Eu gosto de analisar dele, então, assim, como eu disse, não há certo nem errado, né? Mas é algo que tem que ser muito esclarecido entre ele e a equipe, né? Às vezes até a própria equipe tem aquele feeling, que é natural, gente, como eu falei, eles vão se estressar, né? O exemplo o Yuki a gente sabe quando tá de saco cheio de todo mundo da AlphaTauri, né? Que ele fala, não fala comigo, né? Ou quando ele até no GP de Mônaco ano passado, ele fala, eu sei o que eu tô fazendo, não precisa me dizer, eu sei quem tá na minha frente, eu sei que o fulano parou, né? Então, acontece isso muitas vezes. Então, às vezes pode até ser uma própria defesa dele, sabe? Então, é até igual o próprio Max, quando o Max começou. Os rádios dele, eu sempre falo, gente, era divertidíssimo de ver, né? Porque era um guri muito novo que entrou, né? E era o jeito que ele se expressava com a equipe, né? Que ele colocava para fora daquele jeito, ele verbalizava daquele jeito, ele se expressava daquele jeito, né? A gente falava, meu Deus, é mal educado, né? Sendo que ele também tem um histórico, né, ali por trás, tudo como eu sempre falo, né? Cada um reage de um jeito, né? Então é como eu falo, gente, na hora sob pressão, né? Ninguém vai falar assim, ah, verdade, né, William? Verdade, né? Isso e aquilo, né? Então, às vezes, assim, a equipe pode estar na cabeça do piloto estragando, ferrando com a corrida dele. E assim, qual que vai ser a reação dele? Ele não vai querer nem ouvir a voz da pessoa, né? Então tem muito essa defesa, tanto que até o Yuki, eu acompanhei em 2022, né? Ali que o próprio Marco pediu, né, para ele procurar um psicólogo para ele lidar com isso, e ele falou que ele tinha nas categorias ali da F3, F2 que acompanhava ele, né, e tudo, né, tanto que ele até falou que que ele procurou não deu muito certo, às vezes acontece isso, né, não dá match entre o paciente e o psicólogo, acontece, você tem que confiar muito, talvez realmente não rolou isso. Então, ali do Yuki é muito isso, gente. Ali é como ele verbaliza, ele vai colocar para fora. Né? Que a gente fala, meu Deus, pessoa mal educada, meu Deus, que piloto que não sabe. Né? Mas é a forma que cada um reage. Se vocês forem ver,
os outros 19 também já reagiram assim, né? Então, até se você vê também em Abu Dhabi de 2022, ali uma hora, né, que o Xavi, que é engenheiro do Leclerc, fala com ele também tem essa mesma reação. Ele fala, Xavi, eu sei o que estou fazendo, me deixa em paz. Né? E ele contraria e fala, eu não vou parar, que tanto que eles falam, então tá bom, se não quer parar, tudo bem, não para. E a estratégia dele deu certo, né? Ele ficou em segundo e foi vice-campeão naquele ano, né? Então, às vezes tem muito isso, o piloto também tem que confiar muito ali, né? Como eu digo, na intuição dele, né? Ali, vou parar, não vou contrariar a minha equipe, né? Então, às vezes até a própria equipe tem que estabelecer isso. Vou deixar você fazer a tua estratégia? Vou deixar. Não, hoje eu não vou deixar. Eu que sei, eu que conheço, então já tem que ser muito estabelecido isso, né? Então, essas reuniões que acontecem, né, antes deles irem para as pistas, é tudo sobre isso, né? Então, hoje é o chefe que fala, eu que vou bater o martelo e você vai parar. A hora que o engenheiro falar, você vir para o box, vai ter que vir para o box, não discuta, né? Então, tem muito isso, assim, bastante, né, essas questões ali. Mas o Yuki é o jeito que ele coloca, né? Então, ali, como eu falei, é até onde a gente sabe ali, né? O que ele fala, o que ele diz, mas os outros também, né, se expressam muito dessa forma também. Interessante. Algo interessante que eu vi também foi uma entrevista do Lando Norris, onde ele fala que ele sempre se achou bom, ele continua se achando bom, mas quando ele chegou na Fórmula 1, ele começou a achar que, muito embora ele fosse bom, ele não seria bom o suficiente para estar competitivo na Fórmula 1. É a tal da síndrome do impostor, como as pessoas chamam, né? Muitas das vezes você acha que você não tem as credenciais para estar frequentando um certo tipo de lugar e estar à altura das pessoas que estão ao seu redor. Eu queria saber como que se trabalha isso na cabeça de um piloto, porque todos nós sabemos que na pista ele talvez seja um dos mais promissores que a gente tem. Sim, bastante, né? É uma entrevista que ele deu quando ele elogiava o Max, muita gente falava, então disputa com ele, o Max, ele sempre vai deixar o Max ganhar, mas não é assim, gente. Eu vou explicar para vocês o porquê. De novo, voltando, é muito isso. Ali a gente trabalha muito com o piloto, a expectativa, principalmente a realidade, por quê? Para o próprio piloto ter consciência do que está acontecendo com ele. Né? Então, assim, tem chances, como eu falo, de todo mundo ganhar. Às vezes acontece cenários totalmente improváveis no automobilismo, em qualquer categoria que a gente assista. Mas, assim, o próprio piloto também, a gente trabalha muito o realismo com a pessoa. Então, assim, e ali a gente vê também, né, a McLaren, o que é, e ele sabe também, ele acompanha principalmente o processo ali da McLaren, ele viu como que foi feito o desenvolvimento do carro, então eles também passam muito para eles, então a equipe também tem que ser muito realista com o piloto. Eu não posso chegar simplesmente, digamos, fosse chefe da equipe e falar, William, esse carro aqui vamos bater de frente com a Red Bull, você vai ganhar do Max sempre. O Max pode largar na pole no sábado, mas no domingo você vai ganhar dele. E aí o próprio piloto vai te cobrar, pô, você não me prometeu um carro assim, assim, assim? O que está acontecendo que ele não está reagindo desse jeito? Então, assim, é sempre trabalhar essa realidade também, até onde, né? Sempre os pés no chão também, né? Não prometer, falar para o piloto, pô, esse ano você vai ser campeão, esse ano você vai desbancar o Max Verstappen, né? Ou a Red Bull chegar e falar para o Checo, nossa, esse ano eu tenho certeza que teu carro tá melhor que o Verstappen, e ele via chegar lá e cobrar, pô, Marco, né? O Horner não sabemos, acho que provavelmente vai sair, né? Depois de todas essas polêmicas de hoje, mas ele provavelmente chegaria até para a própria Hannah e falaria, Hannah, o que aconteceu que o meu carro tá assim? O que aconteceu, né? Então é justamente isso, sempre ter essa clareza com o piloto, né? Falar para ele, ó, esse ano podemos competir? Podemos, né? Mas quando a gente começar a entrar na pista, nós vamos saber. Então, essa semana acontecem os primeiros testes. Então é ali que nós vamos reparar, aí que a gente vai ver se a gente está certo ou está errado no nosso pensamento. Né? Ou, deu muito certo. E também falar assim, talvez lá depois do sexto GP o carro vai engrenar. Então tem tudo isso. É você também ser muito franco com o teu piloto, né? Não prometer coisas assim impossíveis que, cara, vai quebrar vínculo, vai quebrar confiança. O piloto vai ficar totalmente pé da vida com você, né? Então vai gerar um desconforto para todo mundo. Então, sempre, como eu falo, fale ali o que realmente está acontecendo, qual que é realmente
o cenário provável para o piloto e já ir se preparando. É muito interessante. Algo que também acontece, infelizmente, é que muitas pessoas, quando se trata dessa questão de psicologia, no esporte principalmente, as pessoas têm um certo nível de preconceito, porque o esportista tem que ser aquele cara quase um super-herói, alguém imbatível, alguém que não tem fraqueza, alguém que está sempre pronto para vencer. E aí acaba que vem dos próprios pilotos essa questão de não buscar ajuda. Aí como que você consegue detectar quando um piloto está precisando de ajuda psicológica, mas ele está meio que com vergonha, ou ele não quer demonstrar os sentimentos dele, mas ele está no momento que ele está necessitando de ter um acompanhamento psicológico? Primeiramente, a gente faz muito acolhimento, né? A gente acolhe o piloto, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu não sei como funciona, né? Ali, assim, que as equipes não têm, né? Então, o que provavelmente acontecia na Mercedes? Provavelmente tinha um psicólogo ali, ele ficava disponível, se o Hamilton ou Bottas, na época, ou Rosberg quisesse conversar, iria até ali, porque acontece isso nos clubes de futebol, que o que acontece? O psicólogo vai estar ali. Ele não vai chamar, tipo, William, hoje você vai vir comigo aqui 5 horas falar. Então, ele vai. Quem quiser ali conversar, vai, né? Então, quando eu fui ali acompanhar os meus, né? Porque foi os pais que falaram, ele vai precisar fazer, e ali e foi. Então, é muito diferente de uma equipe para um psicólogo particular, né? Então, fosse uma equipe, digamos, a Red Bull contratou fulano psicólogo e tal. Então, ele vai ficar ali, e se o Max ou o Checo quiser conversar, eles vão chegar e vão dizer, ó, eu tô me sentindo pressionado, né? Ou vamos supor que o Max fale, cara, eu tô muito pressionado porque esse ano eu posso igualar o recorde do Vettel, que foi que mais ganhou títulos em seguida, que foi o primeiro campeão, digamos assim. Tô me sentindo pressionado, tô me sentindo que vai cair em mim, que as pessoas aqui estão esperando muito de mim, o que eu posso fazer? Né? A diferença dele contratar um para ele, tipo, dele falar, cara, eu quero que você vá nesse GP aqui comigo porque eu vou precisar. Né? Então tem essa diferença. Quando é o da equipe, a equipe contrata, né? Então, ou digamos, ali vamos usar o exemplo da Ferrari, né? Que teve essa mudança de pilotos. Ali que tem um psicólogo, quando o Leclerc e o Sainz quiser conversar, vai conversar. E digamos que o Sainz chegue e fale para o psicólogo, né? Ou para a psicóloga que está ali e fale, ó, eu estou me sentindo desmotivado, né? Eu não sei se eu vou continuar sendo prioridade da equipe ou se a equipe vai focar totalmente no meu companheiro e eu vou ser totalmente plano B, né? Então é isso que o psicólogo ia trabalhar e ia, né, intervindo ali e ajudando ali o Sainz, tanto a Ferrari junto. Ou ele levar um psicólogo dele pessoal, né? Então é muito isso, sabe? Então é como eu sempre falo, né? Eu, assim, se um dia eu puder estar ajudando, tanto aqui no Brasil, aqui nas categorias, né? Como eu sempre falo, é meu sonho um dia, né? Ali chegar na Fórmula 1, ajudar, até aqui propriamente nas categorias aqui. Para mim, eu falo, cara, eu quero muito um dia ver isso, assim, sabe? Das próprias equipes levarem ali seu psicólogo, como tem terapeuta, como tem preparador, eles levarem junto, né? Igual psicólogos ali. Eu sigo muito a psicóloga do Palmeiras, eu sempre vejo que ela vai com o time, e que baita time, mesmo tendo perdido ontem. Assim, é um time que tem uma mentalidade muito forte. A do Fluminense eu acompanho também, duas profissionais excelentes, assim. Era, assim, meu sonho. Eu digo assim para vocês, assim, meu sonho, Ana, é um dia eu ver, sabe? As equipes levarem, assim, sabe? Porque é muito importante, não digo por eu ser, mas eu digo que é muito importante para o piloto, para todo mundo ali que trabalha, de ter esse acompanhamento, de você chegar e falar. Às vezes a pessoa só quer conversar, ela só quer desabafar, né? Então, às vezes ela está longe de família, num outro país, assim, uma outra língua, né? Ou até aqui, numa outra cidade, ali ela às vezes não tem muito contato ou abertura para falar com alguém. Então, tendo esse profissional, eu acredito que ajuda bastante, né? Então, se vocês forem ver, ali os jogadores do Fluminense agradecendo a Emily, cara, era muito lindo de ver, assim, sabe? Era muito gratificante ver, sabe? Então, quando eu acompanhei os meus no Brasileiro de kart ano passado,
é como eu estava lá, era um suporte para a família, eu era um suporte para os próprios pilotinhos, eu era um suporte para a própria equipe deles. Então precisa, né? Eu falo, cara, um dia tomara, né, que o automobilismo assim abra a mente assim e tenha esses profissionais, porque é importante para todo mundo. Bacana. Recentemente nós tivemos talvez uma das maiores bombas do automobilismo dos últimos anos, que foi aí da partir de 2025 do Hamilton para a Ferrari. A gente percebia que desde que mudou o regulamento, a Mercedes teve dificuldade para encontrar um carro ideal, especialmente no primeiro ano, onde foi totalmente errado o projeto, eles até tentaram consertar, mas eu via que o Hamilton parecia muito frustrado, especialmente nas entrevistas. Eu nunca tinha visto ele tão cabisbaixo, ele tinha sempre aquele modo de ver mais otimista, tudo, mas eu via, ele chegou a falar, hoje foi um final de semana para a gente esquecer, a gente só precisa de levar lições, e trazendo um pouco para o mundo empresarial também, quando a gente pega um funcionário que está numa empresa, ele já não está satisfeito, você percebe que se você realoca ele para outro local, ele começa a ter um desempenho 10 vezes melhor. E tem, até no próprio futebol, tem jogadores, até o Antoine Griezmann, que é da seleção francesa, ele se transferiu para o Barcelona. No Barcelona ele era reserva, não jogava nada, voltou para o Atlético de Madrid, voltou a jogar tudo. Daí ele falou assim, o meu lugar no mundo é o Atlético de Madrid. Aí eu queria saber de você, como que você detecta quando um piloto ele necessita mudar de ares para realmente poder desabrochar, realmente poder ter o seu potencial elevado ao máximo? A gente pergunta muito para a pessoa, né? Esse do Griezmann, eu lembro bastante mesmo, né? Até era uma questão que até as próprias pessoas falavam, né? Será que vai dar certo? Não vai, né? Ali tudo porque o que acontece, né? É a pessoa também entender, igual hoje eu fiz o post, parece que deu bem certinho, ali sobre o Hamilton, que eu coloquei muito sobre ali o que significa essa mudança para ele, né? É ele analisar esse contexto, esse passo, né? O que vai significar esse passo? Porque muita gente está especulando muito esse lado meio passional, assim, porque ele tem o Ayrton Senna como o ídolo dele, e a gente sabia que o Senna tinha um sonho de ir para a Ferrari, né? Tanto que a Galisteu falou, quem conhecia ele na época, né? Até a minha mãe, que é muito fã dele, ela falava, né? Então, a minha mãe é muito fã do Senna, e ela gosta muito do Hamilton, tanto que ela falou assim, nossa, acho que eu vou poder ver esse sonho agora, assim, sabe? Então, tem muito isso. O que significa para ele essa mudança de ares, né? Então, tem todo isso. É um lado, assim, que ele quer... é um sonho que ele falou, é um sonho de criança, né? Tanto que ali, se a gente for ver, a Ferrari, ela tem esse símbolo, assim, né? Que a gente fala automobilismo, a gente fala Ferrari, né? Sempre vem Ferrari, né? Então, é o significado que traz, né? Até eu vi o vídeo do Galvão e ele fala muito isso, né? A Ferrari é um símbolo, né? É um carro, é uma marca, assim, é a mesma coisa um time de futebol, né? Que tem muitos jogadores hoje em dia que falam, para qual time que você quer ir? Eu quero um dia para o time do meu coração, eu quero um dia para o time que o tal fulano jogou. Então, tem muito isso, esse aspecto ali de ídolo, né? Ali de passional mesmo. Então, é o próprio piloto avaliar, né? O que significa essa mudança? Porque às vezes, cara, a gente tem que sair da zona de conforto, né? Porque ali, claro, o Hamilton tem uma história com a Mercedes, né? Ali são 6 títulos que ele ganhou ali, né? Ali foi anos, né? São anos que ele tá ali, né? Então, até a própria ida da Mercedes dele tem ali a questão com o Nick Lauda, ali queria ele, então tem ali todo um símbolo, né? Ali que tanto que falavam, se ele não tivesse acontecido tal coisa com ele no último GP, ele não teria ido para a Mercedes, né? Então é aquela questão também, ele avaliar o que é positivo para ele, o que é negativo, né? O que acontece nessa mudança, o que pode ajudar, o que ele acha que não pode ajudar, né? Então, avaliar tudo isso, mas eu acredito que ele avaliou muito. Eu já desconfiava, até falei para minha mãe, que ele não iria continuar na Mercedes. Eu percebi, assim, eu até percebi, né, de 2022 para cá, e ali eu acho que o que aconteceu em Abu Dhabi pesou muito para ele, para qualquer piloto, né, até o próprio Massa também, quando passou por isso também pesa, né? Não tem como a gente falar,
ah, não, né? Esquece, já vem outra coisa. Eu digo, até a pessoa pode ganhar um outro título, mas que aquilo ainda fica, né? Então você tem que trabalhar muito em cima disso. Então é o piloto avaliar até onde essa mudança vai ser positiva para mim, vai ser porque realmente é um novo vínculo, ele vai ter que se adaptar a pessoas ali novas da Ferrari, vai ter que construir. O atual chefe da Ferrari, ele já trabalhou antes, né? Então ele que falou, não, eu quero o Gil Hamilton, né? Tudo que a gente pensava assim, se falasse para mim isso em 2020, eu ia dar risada. Eu ia dizer, cara, o Hamilton da Ferrari, tanto que uma vez em 2019, quando falaram isso, né? Que o Vettel poderia sair, eu falava, cara, da onde o Hamilton na Ferrari? Eu jurava que ele ia se aposentar na Mercedes. Eu falava, não, tanto que quando eu vi o rumor, eu falei, não, ele renovou com a Mercedes, como assim? Ele vai para a Ferrari? Eu falei, não, ele não vai querer. Eu pensava, não, se for para voltar, talvez ele volte para a McLaren, né? Daí transfere ali o Norris ou o Piastri, né? Mas eu realmente fiquei surpresa mesmo. Quando eu vi, eu pensei, cara, deve ser um rumor aí, né? Porque até então se especulava muito o Gasly, né? E eu até pensava assim, vai ser interessante ele e o Leclerc, né? Amigos de infância e tal, né? Mas é realmente muito. Eu realmente estou muito curiosa para ver o Hamilton na Ferrari. É uma combinação assim que nunca passou pela minha mente. E eu estou muito curiosa para analisar mesmo. Perfeito. Agora, para finalizar, eu queria saber como é que você vê a questão da psicologia no automobilismo no futuro, nos próximos anos. Então, eu acredito que pode haver uma maior procura, né, ali, que, assim, eu percebo muito, assim, que se tem, ali os pilotos se conversam, né, e a gente sabe que tem muitos que trabalham com alguns psicólogos, né, então eu acredito que até os próprios pilotos podem falar, não, eu preciso fazer, eu preciso ter essa consciência, eu acredito que a psicologia, ela está acessando mais lugares, assim, sabe, eu fico muito feliz. Então, quando eu vejo um atleta, principalmente no futebol, se fala muito hoje em dia. Hoje, até no LinkedIn, eu vi 2 clubes hoje procurando psicólogo, pedindo. Semana retrasada, eu vi no Instagram de um clube ali do time de São Paulo, né, do interior de São Paulo. Eu fiquei muito feliz. Então, como eu te falei, eu espero muito um dia ver isso na psicologia também. Né? Eu sei que ali no exterior, né, que eu tive atletinhas meus que estavam correndo, para lá, dos Estados Unidos, as equipes de kart ali, as escolas de kart também tem ali. Então, eu acho que são pequenas evoluções que a psicologia já está conquistando, né? Mas eu espero mesmo que nós acessemos mais lugares. Aí como eu falo, assim, que depender de mim ali para ajudar, eu quero estar junto, quero fazer isso acontecer também, né? Porque até na clínica aqui, quando eu vou pegar atividades para fazer, com os pilotos, alguma coisa, muitas vezes eu tenho que pegar ali e adaptar, né? Então, para foco, fazem tal coisa nessa modalidade. No automobilismo, eu uso dessa forma, assim. Então, eu acredito que, cara, venha para, sabe, ajudar, né? Então, eu acho que também os pilotos falando ali sobre saúde mental, vendo equipes falando sobre isso, vendo os próprios pilotos falarem, eu acredito que as pessoas vão ficar, então fulano procurou, então eu vou procurar, porque ainda tem esse exemplo de espelho, né? Então, se o Hamilton falar, cara, eu tô indo no psicólogo, tá me ajudando, ele foi o responsável por eu querer assinar com a Ferrari, as pessoas vão dizer, legal, então eu vou procurar também. Ou se o Verstappen falar, cara, isso me ajuda na hora de eu entrar na pista, vai ligar o alerta. Então é assim que vai funcionando, né? Mas eu sempre digo, psicologia tá aí para ajudar, tá para somar, tá para agregar, e estamos aí para fazer a diferença. Bacana. Queria te agradecer muito pela entrevista. Eu acho que foi bem engrandecedor. Foi algo bem diferenciado, especialmente para quem é amante do automobilismo. Realmente é algo espetacular. Queria saber de você se você tem alguma rede social ou contato para algum piloto que queira ingressar, que queira melhorar a mentalidade, tudo. De que forma que ele pode estar entrando em contato? Ele pode me acessar pelo meu Instagram, que é @psico.anapaulamarchalk, como está aqui. Ali tem também um link, se quiser entrar pelo WhatsApp, pelo meu e-mail também. Né? Até equipes também, se quiserem me chamar para algum evento, para palestras e tudo também. Estamos aí também, alguém, né, amigo, precisar aí
durante a temporada, e se a equipe, né, tá abaixo, tá um pouco ansioso também, quiser trocar uma ideia, também fica à vontade. Estamos aí para isso, né? Eu também faço terapia também, né? Trago também para minha psicóloga também questões do automobilismo, então, como falei, estamos aí para se ajudar, para se agregar, e é isso. Perfeito, quero agradecer a você e agradecer a todos que nos acompanharam até agora, e até o próximo programa. Muito obrigado.